Olá, boa tarde, professoras, professores. Espero que vocês estejam bem nessa tarde aqui. Ainda não é boa tarde, né, gente? São 15 para meio-dia. Eu resolvi começar a live um pouquinho mais cedo para atingir as pessoas, né? Que também, que ao meio-dia não pode assistir. Oi, Vivi. Oi, Bebê School. Tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre esse material aqui, que é o Furniture in the House, que é um jogo que vem com um tabuleiro, que eu sou apaixonada por esse tabuleiro, que é um tabuleiro que é uma casa, né? E vem com as cartas, vem com 56 cartas, sendo que 48 são de jogo da memória e mais 8 são para praticar o there is e there are. Então eu vou falar 11 atividades. Então, se o seu aluno, se você está ensinando Furniture in the House, se você está ensinando móveis para os seus alunos e acessórios que a gente usa em casa, e também está ensinando os cômodos da casa, esse material vai ser incrível para o seu aluno. Vamos lá, a primeira sugestão, lembra sempre que eu gosto de sugerir atividades que coloquem o seu aluno no centro da aprendizagem, porque se o seu aluno não for o protagonista, como algumas pessoas gostam de dizer, né? Se o seu aluno não for o protagonista na sala de aula, ele não aprende, ele tem que ter o papel principal. Então, de nada adianta o professor ficar falando sem parar e o aluno não tendo a oportunidade de falar. Nós vivemos no Brasil, onde inglês é uma língua estrangeira, então nós temos que dar o maior número de oportunidades para os nossos alunos falarem inglês. Então agora eu vou falar de 11 atividades que você coloca o seu aluno no centro do aprendizado. Vamos lá? A primeira delas chama-se Sentence Race. E é claro que você vai precisar do nosso jogo da memória. Só que você vai usar, para o Sentence Race, você vai usar só as cartas com o desenho. Por quê? Sentence Race significa que o seu aluno vai ter que correr até a lousa, pegar uma carta, correr até a lousa e escrever uma frase com a palavra que está na carta. Então, ele vai ter que pensar, é uma atividade que eu considero inteligente, porque eu não dou para ele de cara o nome da palavra, ó. A palavra tá aqui, ele vai ter que se lembrar que essa carta refere-se a bedside table. E aí ele vai ter que fazer uma frase usando essa carta. Aqui, mais fácil, né? Ele vai ter que lembrar que é sofa, washing machine, são algum picture, que aqui sou eu, tá, gente? O desenhista fez eu aqui. Picture, wardrobe, desk. Então, como é que funciona essa atividade? Dependendo do número de alunos que você tem, você pode dividir em 2, 3. Eu trabalhei com até 5 grupos. Lembrando que, se você tiver 5 times, você vai ter que colocar 5 espaços na lousa, vai dividir. Para que os alunos fiquem mais engajados ainda com essa atividade, você pode pedir a eles que sugiram nomes para o grupo. Então, você pode, para esses times, eles podem dar nomes em inglês ou em português. E também, o que você pode fazer? Aí você vai precisar, se a sua lousa foi lousa de giz, você vai dar um giz para cada representante do grupo. Se tiver, por exemplo, 5 representantes em cada grupo, vai ficar uma fila, né? Um em primeiro lugar e os outros 5 atrás deles. Aí, quando você diz go, quando você dá o start para eles irem, eles vão ter que pegar a carta. Lembra que você fez alguns montinhos. Você pode colocar, por exemplo, 5 cartas em cada montinho. Ele vai pegar a carta, vai correr até a lousa e vai escrever uma frase com esta carta aqui. Acabou de escrever a frase, volta para a mesa, coloca a carta aqui embaixo, dá o giz ou o marcador na mão do colega e assim segue a atividade, os alunos fazendo frases. Se você quiser, você pode determinar que as frases serão afirmativas, negativas,
interrogativas ou double-age questions, se você quiser deixar um pouquinho mais complicado, certo? Então, essa é a primeira atividade que eu tenho para sugerir hoje, que é a Sentence Race. A segunda atividade é uma atividade que eu gosto muito também e que os alunos adoram. A gente faz com este equipamento aqui, a gente faz com o Fly Swatter. Então, nesse caso aqui, você pode colocar de novo só as cartas com o desenho. E aí você vai falar. Então, aqui seria rugs, stove, microwave oven. Você vai falar o objeto, né? O nome do objeto. O seu aluno vai ouvir e vai também ter que ser bem rápido, porque ele vai ouvir e vai olhar na lousa, na mesa, desculpa. Normalmente você coloca essas cartas em cima de uma mesa e ele vai ter que acertar. Aí o número, ele acertou, a carta fica com ele. Essa carta sai do jogo. Então no final, oi Maristela, seja bem-vinda. No final, você vai contar quantas cartas ele tem. E aí o vencedor será o aluno que conseguiu juntar o maior número de cartas. Então, você vai colocar as cartas em uma mesa. Se você tiver só 2 Fly Swatters, você vai dividir a sua classe em 2 times e faz uma fila. Então, cada palavra que você fala, vem um representante da fila. Isso que eu queria falar também. Não precisa ser somente uma palavra. Você falar simplesmente microwave oven. Você pode também falar there is a microwave oven in the kitchen. Dessa maneira, o seu aluno vai ter que ouvir uma frase e que ele identifique microwave oven e daí vai bater no microwave oven, certo? Então é para os seus alunos, além deles aprenderem o vocabulário, essa atividade também serve para que eles aprendam a estrutura da língua. Se você quiser, por exemplo, treinar com eles perguntas, você pode falar is there a microwave oven in the kitchen? E aí ele vai ter que identificar essa pergunta e acertar com o Fly Swatter. Essa foi a atividade número 2. Atividade número 3, Bowling Words. Eu gosto bastante dessa atividade. Você vai precisar de um set de boliche, como esse aqui, e você vai colocar todas as cartas embaixo do pino do boliche. E aí você dispõe como se eles realmente fossem jogar boliche. É um jogo de boliche, né? E ele vai pegar a bolinha do jogo e acertar. Aí, por exemplo, ele acertou 2 pinos, derrubou 2 pinos. Ele vai pegar as cartas que estão embaixo do pino e ele vai ter que fazer frases. As frases aí também podem ser afirmativas, negativas, interrogativas, interrogativas negativas. Você pode usar esse jogo para ensinar o there is, there are, there isn't any, né? There are some. Então você pode pedir para que os seus alunos façam esse tipo de frases, certo? Porque normalmente os livros didáticos, né? Quando a gente ensina furniture, a gente também ensina there is, there are, certo? Então essa foi a minha terceira sugestão, que é você usar o boliche. Chama-se Bowling Words. Vocês estão percebendo que todas essas atividades que eu estou falando são atividades para os seus alunos praticarem frases, para eles fazerem frases. Muitas vezes a gente pede para os nossos alunos fazerem frases, né? E eles demoram um tempo enorme para produzir alguma frase, ou eles têm muito medo de fazer essa frase errada. Quando eu coloco essa atividade de ter que fazer uma frase dentro de um jogo, dentro de uma competição, ele vai se sentir muito mais
compelido a fazer essa frase rapidamente porque o tempo está passando. Então, às vezes em sala de aula, quando a gente pede uma contribuição oral do aluno, ele demora um tempo maior. Mas se essa contribuição oral está dentro de uma atividade lúdica, está dentro de um jogo, ele vai fazer essa frase, ele vai fazer essa pergunta muito mais rápido e você vai ver que os seus alunos vão aprender mais. Porque para aprender a língua inglesa, ele tem que falar. Não existe aprender a língua inglesa simplesmente ouvindo, né? O aprendizado de uma língua é um aprendizado que ele é diferente de todos os outros que a gente tem, porque ele tem que passar pelo seu corpo. Não tem como eu aprender uma língua só ouvindo e não falando, certo? Então agora eu vou para a quarta atividade, que é, cadê? Esse aqui, ó. Eu tenho esse, eu chamo de board, né? Normalmente tic-tac-toe é uma brincadeira que a gente faz com papel e caneta, né? Mas aí, por que não fazer com as cartas? Então aqui vejam que eu peguei uma caixa de pizza, encapei e coloquei esse adesivo aqui para determinar os espaços. E aí eu só colei as cartas aqui para vocês verem, para poder levantar. Mas no dia a dia você vai dar 9 cartas para os seus alunos, eles vão colocar aqui e você pode também dar aquele marcador que dá para apagar facilmente, né? De quadro branco. E ele vai marcando os lugares e fazendo as frases. Como eu disse anteriormente, você pode usar, eu tô falando desse jogo aqui, eu tô falando do Furniture in the House, você pode aproveitar e pedir para que ele faça as frases afirmativas ou negativas. Oi, Maurício, seja bem-vindo. Então, por exemplo, se ele tá com essa carta aqui, ele tem que fazer a seguinte frase: There is a stove in the kitchen. Agora, se ele escolheu o espaço que tem essa frase aqui, ele tem que fazer a frase There are 2 rugs in the living room. Então, vocês vão ver que as cartas, elas são... Oi, Maurício, que legal que você gosta do material. As cartas do jogo Furniture in the House, elas têm algumas cartas com os itens no singular e algumas cartas com item no plural. Então, o seu aluno vai poder... Isso foi feito intencionalmente, né? Com o objetivo de proporcionar material para o seu aluno fazer frases com there is e com there are. Então, essa é a sugestão com o tic-tac-toe. A sugestão número, eu vou falar, a quinta agora, é find someone who. Normalmente, eu gosto de sugerir find someone who quando... Ficou escuro um pouco, né, gente? Aqui tá bem escuro pra mim. A gente usa o find someone who, que é encontre alguém que, quando... com os jogos de estrutura da língua. Mas hoje eu estava pensando e dá para usar também com esse jogo aqui. Então você vai falar para o seu aluno find someone who has 2 rugs in the living room. E aí, por exemplo, você vai dar essa estrutura. Só que a pergunta ele vai usar com is there ou are there. Então 2 rugs. Are there 2 rugs in your living room? A pessoa vai pensar no, there aren't. E aí, ele vai perguntar para outra pessoa. Por um outro exemplo. E daí ele vai fazer essa pergunta para várias pessoas. O legal é que você coloca o seu aluno para fazer uma repetição, só que essa repetição não é vazia, é uma repetição com significado. E a gente sabe que os nossos alunos aprendem muito mais quando eles vão fazer uma atividade significativa. Então, tá aí a minha sugestão de uma atividade significativa. Find someone who. Um outro exemplo aqui. Find someone who has a stove in the kitchen. Essa é mais fácil, né? Aí ele vai fazer a pergunta para os alunos, para os colegas dele. Is there a stove in your kitchen? No, there isn't. E e assim sucessivamente. Se vocês não entenderam, falem aí para mim que eu explico novamente. Essa então... foi a atividade número 5, eu prometi 11 atividades com esse material aqui. Hoje eu tô falando sobre o Furniture in the House.
Se você acha que essa live pode ser útil para algum colega, manda um aviãozinho para o colega, convida ele para aprender diversas maneiras de usar o nosso Furniture in the House. A outra atividade é o jogo da memória. Esse jogo aqui, o Furniture in the House, ele vem com um jogo da memória e com um tabuleiro. O tabuleiro para praticar, para aprender os cômodos da casa, né? E também ele pode colocar as cartinhas aqui. Pode ver que tem um espacinho, né, bem suave, que dá para ele colocar as cartinhas e praticar a frase, as expressões there is, there are. E aí, se eu estou brincando de jogo da memória, o jogo da memória, como foi feito pela gente, ele tem, vamos pegar essa carta aqui, ó. Ele tem uma carta com a palavra escrita, então, simplesmente por brincar de jogo da memória, o seu aluno já vai aprender. Só que ele tem a outra carta com o desenho, então a gente atinge os alunos visuais de várias maneiras, né? E aí, só que, como nós somos professores de língua inglesa, a gente vai acrescentar outras atividades a esse jogo da memória. Por exemplo, você pode pedir a ele que toda vez que deu match, que ele encontrou a carta com o desenho e a carta com a palavra escrita, que ele faça uma frase afirmativa. There are 2 bedside tables in my bedroom. Ou que ele faça uma pergunta. Are there any bedside tables in your bedroom? Ou que ele faça uma frase negativa. There aren't any bedside tables in my bedroom. E aí por diante. Ah, mas e se você está com alunos bem iniciantes? Você está recebendo lá os alunos no início do curso? Você pode jogar um jogo da memória com eles e pedir, se você já ensinou o alfabeto, é claro, e pedir para que eles soletrem a palavra. Então, nesse caso, ele vai simplesmente soletrar. Se ele soletrou, aí ele fica com a dupla de cartas e marca ponto. Se ele fez incorretamente, a carta volta para a mesa, porque isso é um jogo, tem que ter regras e as regras têm que ser seguidas. Aliás, esse é um segundo benefício da gente usar jogos na sala de aula, né? Porque os nossos alunos, se eles são menores ou mesmo se eles são adolescentes, eles vão aprender a praticar, eles vão aprender a respeitar as regras, né? Através do jogo, a gente aprende a respeitar as regras. E muitas vezes o aluno quer dar uma de espertinho, né? E quer trapacear. É muito interessante que os colegas apontam para ele que ele fez alguma coisa errada e aí ele volta atrás. É muito interessante ver isso acontecer. Então eu tô falando desse material aqui, Furniture in the House. Eu já falei sobre 6 maneiras de usar esse material e a 7ª maneira é uma maneira que eu coloquei anteontem. Eu fiz um reel, tá lá no feed, que eu coloquei esse spinner. Esse spinner aqui era dos meus filhos, eu achei lá quando tava fazendo uma limpeza e achei que podia virar uma maneira legal da gente praticar a língua. Como é que o spinner daí, quando você vai fazer atividade com o spinner, pode ser sentada. Eu sugiro muitas atividades, né, para serem feitas de pé, porque quanto mais a gente movimenta, o nosso cérebro vai ficando mais alerta e vai aprendendo melhor. Então, com o spinner você coloca, por exemplo, vou pegar isso aqui para vocês verem, o spinner no centro e você coloca, faz um círculo com as cartas. Tá dando para ver? Faz um círculo com as cartas. Para rodar o spinner, eu coloco a mão aqui, só que essa superfície não roda porque é um tecido. Eu giro, né, mas na mesa ele roda. Eu giro o spinner, ele caiu aqui nessa carta, então eu tenho que fazer uma frase com essa carta aqui. There are 2 rugs in my bedroom. Aí eu posso colocar no cômodo que eu quiser. Então, gente, todas as atividades que eu sugiro, vocês vão ver que no fundo são atividades que normalmente nós pedimos para os nossos alunos, né? Como é que a gente elabora uma aula? Tem a introdução do tópico, tem
a parte que o aluno tem que aprender o tópico, ouvir, por exemplo, você pode usar essas palavras para apresentar o vocabulário, mas é claro que uma das partes mais importantes da aula é a parte que o seu aluno vai falar, que o seu aluno vai mostrar para você se ele entendeu realmente que é there is a stove in the kitchen, ou se ele vai fazer uma frase incorreta, there are any stoves in the kitchen, por exemplo, fazer uma frase assim. Então, é muito importante essa parte que ele tem que falar. E a gente sabe que quando eu peço para o meu aluno, para o seu aluno, para os nossos alunos falarem, existe uma vergonha de se expor. Isso existe, a gente sabe que é muito comum. Por isso que muitas pessoas falam, eu estudei inglês durante muito tempo, mas eu não falo, né? Então, através do jogo, eu trago um objeto, né? Eu trago um pino, um spinner como esse, eu trago um sino como esse aqui, ou eu trago um mata-moscas como esse aqui, e aí o cérebro do meu aluno fica mais bugadinho, né? Ele fala, opa, é aula ou não é? Peraí, vou brincar disso aí. Só que para brincar disso aqui, você tem que fazer uma frase em inglês. Então ele vai se sentir mais à vontade para fazer a frase, porque a gente sempre leva, além dos jogos Play to Learn, é claro, a gente leva alguns outros objetos que vão iludir o aluno, né? No bom sentido, é claro, de que ele não está numa aula de inglês, mas que ele está fazendo uma atividade divertida, dinâmica, e sempre eu gosto muito de frisar com a participação total dele, com o aluno no centro da aprendizagem. Gente, o professor fica falando, como eu estou falando aqui, né? Se a gente tivesse uma aula de língua inglesa, vocês teriam que falar, né? Os protagonistas da aula de língua inglesa são os alunos. E eu sempre digo, já falei nessa live e vou repetir, a língua tem que passar pelo corpo, não é um aprendizado. Por exemplo, se eu tô lendo, tô aprendendo a biografia de alguém, ou tô estudando história, eu leio o livro e aprendo, porque só de ler eu aprendo. Então, história eu não preciso vivenciar, não tem que passar pelo meu corpo, mas língua inglesa tem que passar pelo meu corpo, tem que passar por aqui. Fazendo uma comparação a grosso modo, mesma coisa com educação física, né? Não existe educação física teórica. Eu tenho que exercitar lá, meu corpo tem que sentir, tem que se acostumar com aqueles movimentos. No começo, quando a gente vai para academia, é mais difícil, né? Os músculos ficam um pouquinho doloridos e a gente cansa um pouquinho mais. E a gente vai ver que para falar a língua inglesa é a mesma coisa. No começo, o aluno não está acostumado com que aquele som vai sair do corpo dele, né? Eu até lembrei de uma situação de cansar de falar inglês, né? Eu morei, quando eu era estudante, eu morei em Londres e um dia eu trabalhava, eu era secretária lá, e um dia um amigo convidou para jantar, era um brasileiro, e eu fiquei super feliz. Mas aí ele levou um outro amigo que era inglês. E eu lembro que esse dia eu estava bem cansada de falar o inglês o dia inteiro. Então é como uma academia. A gente cansa, né? Mas para falar eu tenho que exercitar. Eu tenho que pôr esses músculos, todo esse aparelho aqui em movimento de uma maneira que eu ainda não tinha colocado, né? Um som bem... deixa eu ver se tem alguma palavra aqui que a gente... não fala. Por exemplo, o there is, there are, né? Eu não tenho esse em português. There is, there are. Então, eu tenho que treinar. Picture, né? A gente coloca em movimento partes do nosso aparelho fonatório que a gente não coloca no português. Mas vamos lá. Então, eu falei do spinner. Aí no spinner você pode pedir frases afirmativas, negativas, interrogativas, ou simplesmente para soletrar. A próxima atividade chama-se Roll the Dice and Make a Sentence. Então, eu só preciso de um dado, eu preciso dos jogos Play to Learn,
e eu preciso de um índice que o professor mesmo pode elaborar e colocar na lousa. Então, por exemplo, você coloca lá, pode até desenhar um dadinho e coloca uma bolinha no meio e coloca, se ele tirar o número 1, ele vai ter que fazer uma frase afirmativa. Se ele tirar o número... Só que como é que faz? Joguei o dado, tirei o número 1. Aí eu vou pegar uma carta. Então eu vou ter que... Vejam que tem tem um passo a passo, né? Os alunos amam isso, gente. Então, ó, joguei o dado, tenho o número 1, peguei a carta. E agora, teacher? Agora você tem que fazer uma frase afirmativa. Então, vamos lá. There are 2 lamps in my living room. Tá correta? Tá correta. A carta fica pra mim ou volta lá pro fim do monte. Tirei o número 2. Eu tenho que fazer uma pergunta. Aí eu pego outra carta. A pergunta: Is there a television in your bedroom? Fiz uma pergunta, tá correta, fica comigo. Tirei o número 3. Aí eu tenho que fazer, eu tô imaginando que tem um índice, tá bom, gente? Número 3, eu tenho que fazer uma frase negativa. Peguei uma carta, então eu tenho que fazer uma frase negativa com essa carta aqui. There isn't a table in my dining room. E assim por diante, vocês entenderam, né? Coloca aí pra mim se entenderam ou não. Tirei a número 4. Eu posso pedir para fazer de novo afirmativa, ou eu posso pedir para fazer uma double-edged question, né? Vamos pegar uma outra. Where is your coffee table? Né? Se eu pedir uma double-edged question, where is your coffee table? Né? Tá perguntando. Então, é isso. Essa é uma atividade legal também. Você pode fazer, os seus alunos vão fazer afirmativas, negativas, interrogativas, ou você pode pedir para que façam frases no presente, no passado, ou com going to. Você pode ir misturando. Essa foi a atividade número 8. Eu prometi 11 atividades com o nosso Furniture in the House. Vamos lá. Só tô acompanhando aqui o tempo. A número 9 é a mais desafiadora. A atividade número 9 é um pouquinho mais desafiadora. Você pode usar com seus alunos que já têm uma certa fluência. Por que é desafiadora? Porque é talk for 1 minute about. Você pode usar esse talk for 1 minute about com muitos jogos da Play to Learn. Nesse caso aqui, por exemplo, ele vai pegar uma carta. Peguei a coffee table e ele vai falar talk for 1 minute about. Ele vai ter que falar durante 1 minuto sobre coffee table. Ele pode contar uma história de quando ele precisou de uma coffee table e foi comprar e não achou e patati patatá. Então, o aluno, você também vai estar estimulando a criatividade. Então, esse talk for 1 minute about são para os alunos que já estão já tem um nível de fluência, né, gente? Porque as outras atividades são atividades mais para quem está começando o aprendizado, começando a aprender there is, there are. A atividade número 10, deixa eu te mostrar. Porque esse jogo, ele foi feito lá no começo da Play to Learn. E aí, com o passar do tempo, eu vou acrescentando cartas, né, no jogo. E esse jogo aqui tem algumas cartas que não tinha lá no outro jogo. Então, deixa eu só mostrar. Ele tem 8 cartas a mais. Então, ele tem pop, ele tem as cartas pop. Eu já vou ensinar. Aliás, tem 12 maneiras de usar. Pop, para brincar de popcorn words. E tem as cartas there is e there are. Então, vamos lá. Cheio de atividade para fazer. Quando tem there is e there are, você pode deixar there is e there are virado para cima, tá? Tá brincando de jogo da memória com eles. Ele achou uma carta, o par, e daí ele tem que ver se essa palavra aqui, se esse, né, que é clock, se clock, para eu fazer uma frase, eu uso there are
ou eu uso there is. Aí ele escolhe a palavra e faz a frase. There is a clock in the kitchen. Se a frase estiver correta, ele fica com a carta e marca pontos. Certo? Então esse é para usar o there is, there are virado para cima. Agora o pop, vocês adoram sempre quando eu publico atividades com o pop. A minha sugestão, deixa eu tirar aqui esse meu balde de pipocas, eu estou usando ele de depósito, vamos lá. O pop, você vai precisar, é legal você ter um balde de pipocas. Então você vai colocar, você pode colocar todas as cartas, eu acho que tem 4 cartas escrito pop, tá bom? Então você vai colocar parece receita de bolo, né? Você vai colocar o jogo da memória com as 48 cartas, mais as 4 cartas de pop. Aí eu tô aqui, estão todas as cartas. O aluno vai pegar uma carta e ele vai ter que fazer uma frase. Então, there is a kitchen cabinet in my kitchen. Está correta, fica comigo. Aí o balde passa para outra pessoa e assim sucessivamente. E aí vem de novo comigo e eu pego. Se eu pegar a carta pop, todas as cartas que eu acumulei, que eu ganhei, elas voltam pro balde. E é legal porque os alunos ganham e perdem o tempo todo. E aí no final você diz quanto tempo é que eles vão brincar. Ou quando você quiser dizer que acabou, você toca o sino. E aí quem tiver com o maior número de cartas em mão, ganha. Então, tem alguns jogos que tem essa carta pop aqui para vocês brincarem. Quais jogos são? Tem nos antônimos, jogo da memória das antônimos. Tem no furniture. Tem no What Time Is It? Eu não lembro se tem no Places in the City. Todos esses jogos, nós fizemos uma versão nova, né? Depois de alguns anos, a gente deu uma atualizadinha no desenho, tiramos um pouco o fundo e acrescentamos algumas cartas. Então, essa foi a minha sugestão. Extra, né? Que eu tinha falado que ia ensinar 11, ensinar 12. E agora, a última maneira que eu vou falar para vocês é usar... Cadê o tabuleiro que tava aqui, gente? Aqui, tá dobrado. É usando o tabuleiro. Qual que é a sugestão, então? Primeiro você ensina o vocabulário. Você pode até usar as cartas para ilustrar o vocabulário que você vai ensinar, referente a furniture in the house. Depois você pode colocar os seus alunos para brincar de jogo da memória. Primeira coisa que eu faria é sempre brincar de jogo da memória. Por quê? Porque o jogo da memória é um jogo interessante e repetitivo. Ele vai ter que virar as cartas várias vezes para acertar. E toda vez que ele vira, ele tá vendo aquele objeto, ele tá vendo aquela palavra de novo. Então, as chances de que, depois dele brincar de jogo da memória, ele esteja com o vocabulário melhor, né? São grandes. E daí, depois que você brincou de jogo da memória, você pode ensinar the rooms of a house, os cômodos da casa, e aqui tem todos, né? Você pode usar esse tabuleiro para ilustrar, e também você pode ver que tem um espacinho, né? Tá bem demarcado aqui, ó, bem de leve, é uma sombra, um espacinho que cabe uma carta. Aí você pode pedir para que eles montem a carta e que expliquem o que tem em cada cômodo. Então é uma prática bem sólida, né? Porque eles estão com um objeto, eles estão com um desenho de uma casa e vão fazendo as frases. E os colegas vão ouvindo, vão vendo se essas frases estão corretas ou não. Então é isso que eu queria deixar aqui gravado para vocês. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e depois eu vou subir ela lá no nosso canal do YouTube. Lá tem muitas lives, tem mais de 150 aulas para vocês aprenderem diversas maneiras de usar o nosso material. Então é isso, gente. Agradeço a presença de vocês e boa tarde.